estavam com saudade, né? Então, sem mais delongas, bora pro nosso versículo do dia. Vamos alimentar essa alma, meu povo, fortalecer essa sua fé para que você possa seguir, avançar, crendo que tem um Deus poderoso que está cuidando de você e Ele cuida mesmo. E hoje nós vamos de Velho Testamento, livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 23. A gente vai contar um pouquinho da história de José. Aliás, é um personagem bíblico que eu me identifico muito. Eu amo a trajetória de vida dele com Deus. E assim, eu me apoio muito na história dele para me firmar, para fortalecer a minha fé. E eu quero usar um episódio desse, da vida dele, com vocês hoje. Gênesis 40, 23. Então, o copeiro se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Essa parte da história de José você vai encontrar ali no capítulo 40 do livro de Gênesis. Conta já depois que ele já tinha sido preso por causa da esposa de Potifar, que tinha incriminado ele injustamente. Ele foi preso, tal. E ele era tipo o braço direito do chefe lá do cárcere. Aí o copeiro e o padeiro mor, que serviam o rei, eles fizeram alguma coisa que irritaram o rei e o rei prendeu eles. E eles foram presos na mesma cadeia onde José estava. E o chefe dos cadeeiros lá deixou José responsável por esses dois, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram um sonho, os dois, um sonho bem parecido, semelhante. Eles contaram a José. José revelou, trouxe a interpretação do sonho e de fato aconteceu como ele tinha previsto, né? Como ele tinha interpretado no sonho. Bom, para aproveitar o tempo, eu não vou contar exatamente o sonho, vou direto para a interpretação, certo? Bom, o copeiro, a interpretação do seu sonho foi a seguinte, que ele seria restituído a seu cargo, ele voltaria a servir o vinho ao rei. Em contrapartida, o padeiro seria morto, ele seria enforcado e a sua cabeça ficaria exposta em praça pública, enfim. Essa era a interpretação dos sonhos. Enquanto José interpretava o sonho do copeiro, que seria aquele que seria restituído ao seu cargo, ele fez um pedido a esse copeiro. Ele falou assim, olha, quando você for restituído ao seu cargo, fala de mim para o rei, para que ele me tire da prisão. E aí ele contou que ele tinha sido preso injustamente, contou toda a história dele. No entanto, a gente viu no versículo 23 que o copeiro simplesmente se esqueceu e não pensou mais nele por 2 anos. E agora, trazendo essa história de José para nossa realidade, quantas vezes isso não acontece com a gente, hein? Quantas vezes, na hora da necessidade, você tem uma utilidade para alguém, entendeu? Você serve, você tem utilidade, você tem algo a oferecer. Mas quando aquilo que você tem para oferecer já não tem mais utilidade, já serviu, já teve a utilidade que tinha e você não serve mais. E aí quando você não serve mais, você não serve, entendeu? Você não... não tem valor mais. As pessoas nos tratam assim. E conversando com Deus, ele me trouxe essa história de José à memória, mas ele trouxe algo importante. As pessoas podem nos tratar com indiferença e só olhar para a nossa utilidade. Mas Deus, ele vê o nosso valor. 2 anos depois, o próprio faraó teve um sonho. E aí, nesse sonho, ninguém conseguia interpretar, nenhum bruxo, nenhum vidente, nenhum mago, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E então, esse copeiro teve um start. Uau! Opa, peraí. Quando eu voltei aqui pro meu cargo, quando eu fui restituído porque alguém, um Zé Ninguém, sabe? Um Zé Ninguém lá na prisão, ele interpretou o meu sonho. Puxa vida! Eu prometi pra ele que eu ia me lembrar dele, mas eu me esqueci. E bom, não tem ninguém aqui capaz de fazer o que ele é capaz de fazer. Eu vou falar dele pro rei. Essa é a mensagem que Deus tem pra você hoje. Você não precisa do reconhecimento dos homens, mas de Deus. Conclusão.
José foi chamado à presença de Faraó, interpretou o seu sonho e foi estabelecido, instituído como governador do Egito. E daí por diante a gente sabe aquela história que todo mundo conhece, né? Daquele que acordou como prisioneiro e foi dormir como governador. É isso que Deus tem para mim e para sua vida. Tudo que você fizer, faça como se fizesse para o Senhor. Mesmo que as pessoas se aproveitem da utilidade, daquilo que você tem a oferecer, não tem problema não. Não tem problema não. Porque todo trabalho no Senhor não é vão. Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele fala: por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho no Senhor é vão. Tudo que você fizer para Deus, Ele vai recompensar. Confia nisso.